Na próxima palestra, o Procurador Regional da República, Carlos Eduardo Vasconcelos de Oliveira, fala sobre o discurso do ódio. Existe uma ideia de que o ser humano se alimenta do ódio, de que, de alguma forma, todos nós, até para a formação da nossa identidade, cultivamos isso de alguma forma e, sobretudo, nos primeiros anos da infância. E, pelo menos no nosso curto espaço de vida, acho que podemos dizer de todos aqui presentes, estivemos sempre acostumados com um inimigo comum, principalmente aqui no nosso chamado mundo ocidental, e era fácil identificar este inimigo como o inimigo que vem, o comunismo, sobretudo na época da Guerra Fria. E, a partir disso, costuma-se perguntar se, com o fim da Guerra Fria, perdemos a imagem do inimigo. Através desse inimigo comum que existia para toda a civilização ocidental, era fácil a gente encontrar subinimigos ou derivações deste grande inimigo. E as pessoas se perguntavam se, a partir daí, irão surgir novos inimigos, como o terrorismo, ou o nacionalismo, ou o nosso vizinho do lado, ou o tráfico internacional de drogas, e assim por diante. E, diante desta acepção vulgar, nunca comprovada cientificamente, de que o ser humano necessita do ódio, de que ele se alimenta do ódio, um número expressivo de notáveis cientistas se reuniu em Sevilha em 1986, e depois de amplas discussões interdisciplinares, tivemos lá neurologistas, cientistas sociais de vários matizes, prêmios Nobel, eles chegaram à conclusão de que não existe qualquer base científica para a suposição de que o ser humano seja, por natureza, um animal agressivo, e em razão de sua natureza biológica, fadado à guerra. Pelo contrário, a guerra é resultado de socialização e condicionamento. Isso consta de um documento chamado Sevilla Statement, ou Carta de Sevilha, ou Declarações de Sevilha. Também é comum a gente verificar, com base, inclusive, nessa constatação, nessa conclusão deste Sevilla Statement, que o ódio constitui matéria-prima psicológica para todas as guerras. A imagem do inimigo não é apenas a mais poderosa arma dos soldados, é também a mais poderosa arma da sociedade. Talvez a gente pudesse, com algum exagero, mas para a finalidade de compreensão, perceber que o ódio começa na nossa vida com a nossa separação, a nossa distinção do outro. Desde criança e, sobretudo, a partir dos 6 meses de idade, quando o filho começa a distinguir a mãe e depois começa a distinguir outras pessoas, ele também começa, já educado pelos próprios pais e pela sociedade nesse sentido, a separar o que é, vamos dizer, amigo do que é inimigo. O que faz parte, onde ele possa sentir segurança, do que é estranho. Daí também aquela fase e uma certa socialização nesse sentido de que as crianças não se comuniquem com estranhos. E talvez, a partir disso, surja também a ideia de família, tanto da família nuclear quanto da família mais ampla, de modo que as pessoas separam. Não, esse aqui é estranho, com esse eu não converso. Por outro lado, esta própria separação, ela não deixa de ser uma ficção. E poderíamos até dizer que, quando ela evolui na idade adulta, que todo ódio está centrado numa distorção da realidade, numa simplificação da realidade. Mesmo que a gente tenha perigos a temer, e os perigos podem vir também de pessoas, não apenas de fenômenos da natureza, mas é evidente que, quando a gente transforma pessoas ou grupos em inimigos, a gente
precisa de fazer uma simplificação da realidade. E assim como essa família que nós conhecemos nesse século surge, também podemos dizer que os estados nacionais, a ideia de nação, a ideia de patriotismo, ela está ligada a uma distinção, ela se forma a partir de uma ideia de que eu sou diferente dos outros, e de que o meu grupo é melhor do que os outros, a minha história é mais heróica, é feita de atos de bravura e de nobreza que os meus inimigos, ou o povo que o meu grupo teve que conquistar para se estabelecer naquele território, não teriam. E isso a gente aprende na escola, aprende na família, aprende na igreja, na mídia, e em todas as formas de comunicação, e acaba sendo um modo de nós nos associarmos. E os especialistas, sobretudo psicólogos, se preocupam com a ideia de como se constrói o inimigo. Se é certo que não faz parte da natureza humana necessitar do inimigo, como erroneamente às vezes se supõe, por que isso é tão presente nas pessoas, na formação dos grupos, na separação de um grupo frente a outro? E nós poderíamos encontrar, a partir de um autor chamado John Mack, num artigo intitulado O Sistema da Imagem do Inimigo, os seguintes fatores que contribuem para a construção do inimigo. Em primeiro lugar, uma tendência humana a delegar responsabilidade a autoridades, governo ou alguém que está acima de nós para nos liderar. Claro que não estamos dizendo aí que há um instinto humano ou algo que faça parte da natureza humana, mas apenas a nível de tendência. Talvez o que a gente possa dizer do ser humano comparado com a formiga em sua formiguidade, ou o cão em sua caninidade, ou o gato em sua gatunidade, é que o traço marcante do ser humano é não ter natureza. Diferente do cachorro que vai sempre latir, da formiga que sempre vai fazer formigueiro, e do gato que vai sempre miar. Mas existe essa tendência a delegarmos grandes responsabilidades a alguém que esteja acima de nós, que seja mais poderoso do que nós e que possa nos proteger. Em segundo lugar, a desumanização e demonização do outro. Desde o nosso célebre bicho-papão, ou o velho que busca as crianças desobedientes, isso vai pela vida afora, os nossos inimigos. Todos nós estudamos na história, nas nossas escolas, uma versão muito particular, por exemplo, da Guerra do Paraguai, que não coincide em sua integralidade com os fatos que realmente aconteceram. Essas coisas ajudam a gente a formar a nossa identidade. É conhecido nas guerras que o soldado só consegue combater, você só consegue fazer com que o soldado combata uma pessoa que não tem nenhum motivo especial para odiá-lo, através desta simplificação do outro, desta demonização do outro e de uma certa, poderíamos assim dizer, diabolização mesmo. Se em qualquer das guerras que nós conhecemos por notícia, nós permitirmos que os soldados na trincheira se confraternizem, as populações não mais seguirão seus governantes nas guerras. Externalização da responsabilidade, no sentido de que a culpa é do outro. A maioria das nações surgem da precedente derrota e expulsão dos moradores originais de uma região ou da união contra inimigos externos. Ideologia, mitologia e religião. Existe também uma tendência humana de uma busca de uma ideia total, alguma coisa que explique tudo para nós, que explique o universo, que explique a morte, que explique o crescimento e explique coisas que a gente considera inexplicáveis, como forças da natureza, vozes que nós ouvimos, sonhos e assim por diante. E é evidente que soluções simples são sempre bem-vindas.
É fácil, né? Se a gente puder receber uma herança em que tudo está pronto no mundo, que tudo está em seu devido lugar. Alguém chama isso de espécie de veneno coletivo que circula pelo sistema sanguíneo de uma cultura política. Tanto se refere à fé num ser superior, quanto ideia de povo escolhido. A gente, quando pensa em povo escolhido, pensa apenas na Bíblia e no povo de Israel, mas toda nação, na sua história, tem alguma ideia subjacente de povo escolhido. E nessa era atômica em que nós vivemos, com possibilidade de destruição em massa e agora de comunicação capilarizada no mundo inteiro, às vezes a gente substitui o ser superior por uma supremacia tecnológica. E uma ideia também que reclama verificação e que não temos como verificá-la, a não ser se a catástrofe acontecer, de que na hipótese de uma guerra total, os bons se salvarão e os maus serão destruídos. Como se o poder tecnológico, por definição, e a superioridade em armas e em tecnologia, necessariamente estará nas mãos dos bons. Discurso do ódio é uma expressão que está tendo mais desenvoltura, mais divulgação através da internet, mas ela está em todos os meios de comunicação, mesmo antes de existir a internet. Temos inúmeras organizações, a própria mídia, a nossa cultura oral, não é? A capacidade que o brasileiro tem, por exemplo, de contar piadas e fazer rodas de piadas, elas sempre, ou quase sempre, se baseiam na simplificação de algum tipo de pessoa. Pode ser o português, o negro, a mulher e outros grupos que poderiam servir de objeto para a nossa galhofa e com o qual a gente monta as nossas piadas. Mas isso também pode revestir formas mais sérias, não é? Como tentativas de teorizar em torno da superioridade de alguém em relação a outros grupos. Algumas observações que volta e meia virão à nossa conversa, e provavelmente alguns de vocês, se não a maioria, já conhecem, mas existem algumas definições que são relevantes para nós. Uma delas é o site de ódio. E essa definição eu trago de um dos sites mais importantes na internet, de combate ao ódio na internet, que é chamado de Hate Watch. Daqui a pouco nós vamos dar uma surfada por esse site. Uma organização ou indivíduo que advoga violência ou hostilidade irracional contra pessoas ou organizações identificadas pela sua raça, religião, origem nacional, orientação sexual, gênero ou deficiência. Também inclui organizações ou indivíduos que disseminam informação historicamente inexata, com referências àquelas pessoas ou organizações discriminadas com o propósito de vilipendiá-las. O ódio na internet deve ser inserido num contexto mais amplo de difamação em geral, difamação na internet. Até porque, talvez por interesse comercial, as pesquisas, a literatura que nós vamos encontrar a respeito desse assunto, a respeito do discurso do ódio na internet, quase sempre vai estar sob a palavra-chave difamação. Disseminação de inverdades, distorções, ofensas, segredos protegidos e prática de assédio pela internet. Vejam que são várias coisas, nisto compreendido o discurso do ódio. Mas o interesse maior que se verifica aqui é econômico. Sabemos nós, é dispensável a gente repetir isso aqui, que a internet é originariamente uma rede mais ou menos homogênea de tecnófilos e freaks, estudantes universitários, acadêmicos e adolescentes, e que com o passar do tempo também adquiriu uma importância comercial. E que hoje em dia esses dois mundos convivem nem sempre pacificamente. Os antigos cidadãos da internet, ou net citizens, não aceitam, por exemplo, que alguns
alguns usuários da internet a utilizem para tráfego comercial em geral, venda de produtos, troca de informações de algum valor econômico. Portanto, tem surgido já na Inglaterra e nos Estados Unidos ações judiciais nesse sentido, não é? Tentando obter indenizações por danos causados a nomes comerciais, por informações falsas divulgadas maliciosamente e assim por diante. Isso compreende, portanto, todas essas divulgações que estão aqui apresentadas. E os meios mais comuns dessa prática de difamação apresentam essa dificuldade adicional de disciplinamento que tem por se revestirem de características próprias. Vejam, por exemplo, o correio eletrônico individual de difícil interceptação, ou melhor, a interceptação seria sempre irregular, às vezes até ilegal, conforme o país. As malas diretas, ou os chamados mails explosivos, né, que você manda para uma determinada lista e aquilo explode em tantos e-mails quanto são os inscritos naquela lista. Os grupos de discussão, onde qualquer pessoa pode pendurar uma notícia. E, principalmente, a World Wide Web, www, que é aquilo que, para muitas pessoas, é o meio da internet mais utilizado. Nós temos na internet uma série de agentes que poderiam ser classificados de, vamos dizer, os rebeldes da internet. Por várias razões, por violarem regras de várias naturezas. Como eu estava dizendo minutos atrás, a internet hoje em dia é composta de um grupo heterogêneo de pessoas. Desde os originais garotos que ficavam nas universidades com acesso gratuito nos computadores e a comunidade acadêmica, passando por grandes conglomerados industriais ou comerciais. Pensem, por exemplo, na Bookshop, que todos conhecem, nem que seja de ouvir dizer, que se dá ao luxo de vender ações na Bolsa de Nova York sem pagar dividendo, só pelo futuro que isso possa representar, né? E passamos aí também por pessoas que usam a internet para ações políticas, para algum tipo de ativismo, mas também para finalidades como tráfico de drogas, tráfico de produtos proibidos, de armas, de material nuclear, ou também oferecimento de prostituição, de pedofilia, de prostituição infantil, de material pornográfico em geral. E a gente sempre costuma encontrar aí o vilão da história e, genericamente, a gente fala no hacker. E eu procurei também saber alguma coisa a respeito dessas pessoas, ou desses seres reais ou imaginários, e, normalmente, nós vamos encontrar algumas expressões que não são exatamente equivalentes. O hacker vem de machado, hack, de construir móveis a martelo, a machado, batendo prego, né? E é normalmente a pessoa que, de uma forma ou de outra, domina a tecnologia. Eles gostam de se apresentar como, nesse ponto, valorativamente neutros. Apenas pessoas que se divertem na internet, que sabem usar os mecanismos e assim por diante. O cracker, segundo os hackers, é aquele que usa é o hacker que usa a internet com finalidades antissociais, para deixarmos também essa expressão o mais isenta possível. Mas a característica do cracker que o distingue do hacker não é o fato dele ser mau propriamente, é apenas o fato de ele se especializar em quebrar barreiras, quebrar segredos, quebrar senhas, quebrar palavras-chave e invadir redes. O lamer, esse sim é o hacker que usa os seus conhecimentos para finalidades antissociais, mas não necessariamente associadas a quebrar barreiras. e temos o Freaker, que na verdade devia estar no início da lista,
e que é exatamente aquele que se especializa em quebrar barreiras para o uso gratuito do telefone. Ou seja, é uma expressão que já existe antes da própria internet. A tendência normal nossa, até porque é ódio, e isso, ódio desperta ódio, é de tentarmos criminalizar essas práticas. E, evidentemente, o direito penal é um instrumento que, eventualmente, pode ser utilizado. Mas há uma série de graves problemas em prometermos demais com o direito em relação à internet. Eu apenas menciono, porque já fui advertido aqui de que o nosso tempo está ultrapassado, mas apenas para mencionar, tratamento diferenciado em cada um dos meios ou serviços disponíveis, problemas de jurisdição, de competência, de escolha da lei aplicável e de sua execução. Responsabilização dos provedores. Isso é, na prática, pelo menos com os meios técnicos hoje disponíveis, impossível. Você vai se passar a responsabilizar os provedores criminalmente ou civilmente, por toda e qualquer informação que eles transmitam, você vai inviabilizar o progresso da internet, inviabilizar comercialmente a sobrevivência dos provedores. Existem 3 teorias de responsabilização dos provedores, uma é de compará-los a quem publica, outra é de compará-los a quem veicula, como por exemplo a banca de revista, e outro é compará-los ao autor. Mas esses vários sistemas de responsabilidade acabam tornando a discussão sobre competência tão complexa que, num país com as dificuldades que nós temos no nosso judiciário, as lides vão se eternizar só na solução de quem é competente. Raridade de ações nos próprios Estados Unidos, devido a provisões do Communications Decency Act, que, apesar de prever sanções criminais, criou uma certa, aqui está errado, uma certa inimputabilidade dos provedores. Porque eles se viram diante da seguinte situação: ou a gente criminaliza os provedores e, com isso, vamos incentivar a produção de software para controlar conteúdos nocivos. Por outro lado, a responsabilização dos provedores vai fazer com que eles não se interessem pelo conteúdo. Porque eles sabem, por jurisprudência já de várias cortes americanas, que se eles se interessam pelo conteúdo, eles se tornam responsáveis. Então, quanto menos eles se interessarem pelo conteúdo, mais chances eles têm de serem considerados irresponsáveis pelas cortes. Por outro lado, agindo como agiu esse ato de Communications Decency Act, pelo menos eles incentivam os provedores a um sistema de prestação de serviço ao usuário, aceitar denúncias dos usuários, ter uma hotline para que qualquer pessoa possa comunicar conteúdo nocivo e, ao mesmo tempo, incentiva não só o desenvolvimento da internet, como da indústria de software e da indústria particularmente de software para filtrar esses conteúdos. No caso para concluir, a possibilidade de repressão criminal na legislação penal brasileira, e aqui eu já também antecipo a minha posição, em princípio, de que a gente está ainda num momento muito inicial para poder querer aprisionar as condutas que se praticam na internet dentro de um direito penal. Nós temos alguns artigos no Código Penal, aí em torno do 286, mas temos também todo o arsenal penal de nosso ordenamento jurídico, lembrando que muitas das práticas que se realizam na internet são práticas que se realizam fora da internet também, e não precisam, ou pelo menos ainda seria muito precipitado, novas definições. Nós temos um artigo 286, incitação ao crime, 287, apologia de crime ou criminoso, 288, formação de quadrilha ou bando. Quanto ao artigo 286 e 287, eu reconheço que eles estão em vigor, incitação ao crime, repetindo, e apologia de crime ou criminoso, mas eu observo que esses tipos penais, às vezes, são utilizados para reprimir liberdade de expressão. Há uma série de condutas que são criminosas nos dias de hoje e que não eram no passado e que não serão no futuro. E me parece que é um direito constitucional de todo cidadão defender
pelo menos no plano das ideias, que certas condutas sejam descriminalizadas. Nós temos algumas que praticamente dividem as sociedades. Pelo menos 40% ou 50% da sociedade se dividem em torno de coisas como aborto. Então, por que proibir a discussão do assunto? Não é? E, às vezes, a interpretação de se a discussão é apologia ao crime, fica sujeita à interpretação ou do Ministério Público, ou do policial, ou do juiz, que não necessariamente tem pela sua formação pessoal, religiosa ou moral, não necessariamente tem uma disposição para tolerar a liberdade de expressão daqueles que falam contra o que nós pensamos. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa por ter ultrapassado o tempo, a matéria é vasta, espero pelo menos ter reforçado ou aumentado as suas dúvidas. Se eu tiver acrescentado certeza, eu certamente terei fracassado no meu intento. Muito obrigado.